A confiança do Bitcoin não está nessas unidades. Está no protocolo, está no hash rate, que é a quantidade de operadores ao redor do mundo, centenas de milhares de peças de hardware, 24/7 em todos os continentes. A parada não foi hackeada, a parada não desliga, a parada é incorruptível, a parada é infraudável, a parada é autossoberana. A minha leitura hoje sobre o Bitcoin, cara, é que tem duas forças predominantes atuando nesse ativo. Uma força é aquela força de mercado que ainda enxerga o Bitcoin como um ativo especulativo. Então, por exemplo, o que acontece quando o mundo fica turbulento? Sai da bolsa, sai da Nasdaq, sai da Tesla, sai da Nvidia, vai para a renda fixa do dólar. Sai do Bitcoin, vai para a renda fixa do dólar. Que é uma maneira de especular o Bitcoin e as coisas que acontecem no mundo. Mas, por outro lado, você tem uma ascensão daqueles que enxergam o Bitcoin realmente como o voo da segurança em si. O flight to safety. Então, o cara que fala, nossa, o mundo tá complicado, não é mais a lógica de fugir da Nvidia e ir pro dólar, é fugir da Nvidia e ir pro Bitcoin. Ou fugir do dólar e ir pro Bitcoin. E ter o Bitcoin como uma aposta ou uma diversificação do risco sistêmico da base euro-dólar, que tá mais questionada do que nunca. E essas pessoas, para mim, que adotam essa visão, que começam a olhar pro Bitcoin como o voo da segurança e não mais como ativo especulativo, são normalmente players que não voltam atrás. Eles compram e eles seguram. E se essa mentalidade se perpetua e prossegue, aqueles que vão para esse lado não voltam para o outro. Então, até que ponto não vai chegar um dia em que realmente a profecia se autorrealize, onde ele começa a ser uma reserva de valor. E aonde a turbulência do mundo, ao invés de afugentar as pessoas do Bitcoin como um ativo de risco, empurra elas para o Bitcoin como uma busca por segurança. Eu acho que o que a gente vê hoje é um pouco disso tudo. Quando, por exemplo, estoura essa crise e o Bitcoin resiste. Aí vem o Powell com uma fala mais grossa, o Bitcoin cai. Ou seja, é uma coisa meio mórfica, né? Ora parece que a gente está especulando ele como ações de Big Tech, ora parece que a gente está correndo para ele como para o ouro. E eu acho que daqui para frente a gente vai começar a ver um delineamento do embate dessas forças e alguma delas vai prevalecer no final. Porque, cara, não é à toa que um Larry Fink abre a boca e fala, isso é ouro digital. A gente já está meio acostumado com isso, mas olha na ordem de magnitude. A gente sai de 4 anos antes, Warren Buffett falando, isso aqui é veneno de rato ao quadrado. 4 anos depois, Larry Fink, CEO da BlackRock, isso aqui é ouro digital. Então, realmente, alguma coisa está mudando, né? É curioso a gente falar desse caráter do Bitcoin finalmente estar sendo aceito em escala como um substituto do ouro, porque há 5 anos atrás a gente falava e parecia louco. Mas, assim como nos mercados de ações, não existe necessariamente um mecanismo pelo qual os preços convergem para uma verdade, mas sim um mecanismo que faz os preços convergirem para onde as percepções das pessoas convergem. Vou dar um exemplo. Modelo de cash flow descontado. As pessoas usam isso como modelo consensual de valuation. Não existe uma regra matemática que faz uma ação valer os cash flows dela descontados. Mas como todo mundo usa esse modelo, ele funciona. Quando a gente fala de dívida soberana, não existe uma resposta matemática ou formal para a pergunta até onde um soberano pode se endividar. Não sabemos. O Japão tá lá, provando que dá para continuar se endividando. Né? Exatamente. Então, tipo, a gente vem há anos falando, inclusive nós aqui, a situação fiscal dos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, é frágil. Vai chegar um momento que isso vai virar perigoso. E que a tal da renda fixa, para a qual todo mundo corre quando tem guerra, vai deixar de ser o ativo de porto seguro, porque vão olhar e vão falar, peraí, quem disse que o cara vai me pagar, né? Isso que eu estou emprestando para os Estados Unidos, vão pagar o dinheiro que eu estou emprestando para eles. Então não existe uma resposta formal para essa pergunta, mas existe algo parecido com o modelo do cash flow descontado nas ações, que é a tal da lei de Ferguson, que diz que quando um país passa a gastar mais para servir a dívida dele, com juros, do que ele gasta com exército, com defesa, com projeção de poderio militar, é o começo do fim. É o ponto de inflexão incomum entre vários impérios que entraram em declínio ao longo do tempo. E os Estados Unidos cruzaram esse Rubicão em 2024. Por coincidência, agora a gente está tendo um dos primeiros grandes eventos de conflito inesperado, assim, no qual o Bitcoin não está desabando. Caiu um pouquinho? Caiu, mas caiu 4%, cara. Caiu nada, entendeu? Que nem o Casta falou. O perfil de comprador marginal que está definindo esse ciclo é o institucional, é o tesouro de uma empresa listada em bolsa. As buscas do Google Trends pelo Bitcoin estão muito longe das máximas de 2017 e 2021. Não é o varejão que está fazendo o preço. E esse comprador novo é um comprador que segura mais, que é mais resistente à volatilidade. Junta isso com o fato que a gente está vendo o preço cair menos, né? Tá com mais dificuldade para cair nesses momentos de incerteza. Está perto da máxima.
Eu tô animado com o que pode vir por aí. Esse é um indicador que a gente costuma olhar, né? O quanto as pessoas estão buscando Bitcoin no Google. Na métrica meio... É que a gente tem pouca métrica, né? A gente tem que inventar algumas métricas legais. Essa é uma delas. Tá no nível de bear market. Olha só que interessante. O índice de pessoas buscando por Bitcoin, varejo, é o mesmo que você enxergava no ano de bear market do último ciclo. A gente costuma acompanhar no mercado cripto carteiras com quantidade de Bitcoin. O comportamento de carteiras que tem até 10, até 100, até 1000 Bitcoins, elas têm comportamentos diferentes, né? Sardinhas e baleias. Só que agora a gente tem o quê? Um ETF empacotando Bitcoin. Então, cara, tem milhares, sei lá, dezenas de milhares de investidores de varejo que estão comprando Bitcoin via ETF e a gente não consegue monitorar. E aí as métricas do comportamento do Bitcoin na rede, elas começam a ficar distorcidas por esses derivativos e empacotamentos e mercados secundários e terciários que estão se elaborando. Então, nossa maneira de olhar, eu acho, para o comportamento do Bitcoin, nós como analistas, que estamos acostumados com o modelo antigo, a gente vai ter que começar a mudar. Né? O nosso time de research, cara, a gente olha coisas que estão completamente sem pé nem cabeça. Né, gráficos que param de fazer sentido, porque o comportamento do mercado está mudando muito e a natureza dele também. A gente estava estudando com a galera da nossa research um gráfico muito legal, que ele está pegando todo o histórico do Bitcoin e ele traça um desenho da simetria dos ciclos. Você pega os 3 ciclos passados, eles são parabólicos. Né? O Bitcoin ele oscila e dá uma parábola para cima. E quando você coloca esse, você não consegue desenhar essa parábola, você desenha um canal linear, como se ele, ao invés de subir exponencialmente, ele está subindo linearmente agora. Sim. Então é como se o comportamento do ciclo tivesse mudado. Né? Se você muda a velocidade da escalada, você também pode suavizar o inverno. Né? E para mim é natural, se a gente realmente está enxergando que o Bitcoin vai evoluir para ser um ouro digital, ou uma commodity, ou uma reserva de valor, a tendência é que a volatilidade total dele vá se reduzindo ao longo do tempo. Então a gente pode estar vendo os primeiros sinais de um ciclo mais estável. Não que ele não vá cair, mas a gente falou no ciclo passado de uma queda, que foi uma queda menor do que do retrasado, que foi uma queda menor do que o antirretrasado, que foi uma queda menor do que o primeiro. Né? Então vamos lá, se caísse para uns 50 mil, eu não estranharia ainda. Ok, 50%. Quando a gente fala que caiu de 69, quase 70 para 16, vamos cair menos que isso, para mim já tá evoluindo no caminho certo, sacou? Se você chegar ao ponto de ter um computador quântico sob seu domínio, com capacidade para desvendar a chave privada de uma chave pública do Bitcoin, tem muito mais coisa que você consegue fazer no mundo. Você consegue atacar o Pentágono, você consegue desmantelar o Mossad, você consegue desestabilizar a geopolítica mundial, você consegue turbinar uma IA hiperdimensional, que vai ser a parada mais inteligente do universo conhecido. Não necessariamente, né, essa máquina existindo, ela vai ser usada primeiramente para pegar os bitcoins de Satoshi. Talvez tenham outras operações muito mais lucrativas e muito mais consequenciais do que pegar essa carteira. E no caso dessa carteira pegar, por que isso é tão grave? Por que mexe com o nosso sentimento? Porque muita gente entende que parte da confiança do Bitcoin é a confiança de que o Satoshi não vai tirar lucro em cima da gente. Né? Pô, o cara realmente saiu. Então, aqueles bitcoins do Satoshi, eles parados dão um aspecto de confiança na própria natureza do Bitcoin. Não é um pump and dump, né? Porque pode ser um cara muito rico dumpando, mas não é, cara. São aqueles bitcoins congelados. Aquilo tem um lugar na história do Bitcoin e na nossa relação da confiança com esse ativo. E eu acho que essa discussão tem que fazer a gente amadurecer. A confiança do Bitcoin não está nas unidades do Satoshi, velho, porque elas são limitadas. Elas são muitas, mas elas são uma parte do fornecimento. A confiança do Bitcoin não está nessas unidades. Está no protocolo, está no hash rate, que é a quantidade de operadores ao redor do mundo, centenas de milhares de peças de hardware, 24/7 em todos os continentes. A parada não foi hackeada, a parada não desliga, a parada é incorruptível, a parada é infraudável, a parada é autossoberana. Velho, isso é muito mais importante do que as unidades de Bitcoin de Satoshi. Então, mesmo que a gente tenha um Satoshi que acorda ou uma carteira do Satoshi que dump, que não faça uma Treasury Company, eu acho que isso pode causar um pânico de curto prazo, mas isso de forma alguma mata todo o resto que é realmente o que importa no Bitcoin, que é o protocolo, e não as moedas iniciais do Satoshi, sacou? Eu creio, cara, que o Bitcoin ele está se descolando do resto do mercado cripto. Que daqui a pouco a gente vai chegar numa interpretação onde Bitcoin é Bitcoin e é um mercado só dele. E criptomoedas é outra coisa. Ethereum, Solana, Renderondo, Pendle, Polygon e aí você vai por aí em diante, tá? E eu digo isso por quê? Porque nós estamos num movimento no mercado cripto, tirando o Bitcoin, onde nós imprimimos novas moedas o tempo todo.
Então, para mim, é insano como nós, de dia, criticamos o dólar, que é infinitamente impresso, e quando vamos para esse mercado, imprimimos infinitas moedas para capturar infinitas unidades de dólar. Né? Eu acho que o que a gente vive hoje em cripto é uma releitura da bolha.com, tirando o Bitcoin. Né? Uma releitura daquelas ações vazias que nasciam o dia inteiro, como pet.com, né, durante a bolha.com, e que isso não tem como ir para frente. Né? Tanto que agora o pessoal de cripto está olhando para ações. Né? E eu previ que isso ia acontecer. Eu já falo isso desde o meio do ano passado. Cara, não dá mais para ficar só em token, porque tá ficando insano. A gente descolou da realidade aqui. A galera vai começar a olhar para ações. Então eu acho que esse mercado de moedas alternativas, altcoins, ele tende a colapsar como um todo. E muitas moedas já colapsaram e dão pouco sinal de vida, né? O que eu não sei se vai acontecer ainda, é um sonho da galera de cripto, é você ter a tal da temporada das altcoins, ou a alt season, que é um momento do nosso ciclo onde tudo menos o Bitcoin, ou pelo menos majoritariamente aquilo que não é o Bitcoin, se valoriza absurdamente. Aí você faz lá 5 vezes, 10 vezes cada coisa que você põe na carteira. Eu tenho minhas dúvidas se a gente vai chegar a ver isso acontecer.